Bom dia, eu quero fazer uma leitura da palavra do Senhor, do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao versículo 10. Lucas, o Evangelho, capítulo 19, versículos 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar com um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai de amor, eu te agradeço por este dia, te agradeço pela leitura da tua palavra. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor leve esta palavra além dos nossos ouvidos, no mais profundo do nosso coração. E que esta palavra, ó Pai, cumpra o propósito que a ti apraz. É em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro e que eu peço. Amém. O texto que nós iremos considerar hoje é bastante conhecido. Trata do encontro de Jesus Cristo com um homem chamado Zaqueu. Mas hoje eu quero dar uma abordagem diferente a este relato. Eu quero mostrar sobre a vida de Zaqueu e a pessoa de Zaqueu. E mostrar como a vida dele e a pessoa dele estavam precisando de grandes mudanças. Quero falar também sobre que decisões ele tomou para que a sua vida mudasse. E finalmente, o que mudou na vida dele e na pessoa dele, depois que ele tomou estas decisões. Quando a gente examina esse texto, o encontro de Jesus com Zaqueu, é perceptível que a vida de Zaqueu estava fora dos eixos. É perceptível que a vida de Zaqueu estava precisando urgentemente de mudanças. Mudanças sociais, morais e principalmente espirituais. É provável que você que ouvirá este sermão, de certo modo se identifique com Zaqueu. Talvez você reconheça que está precisando de mudanças e que a sua vida está precisando de mudanças. Mas eu quero dizer que para que nós mudemos, nós precisamos primeiramente mudar as decisões da nossa vida. Se nós não quisermos mudar, a nossa pessoa não quiser mudar,
E se nós não quisermos mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, o nosso comportamento, nós jamais teremos uma mudança real em nós e em nossas vidas. Eu digo isso porque há muita gente que reconhece que precisa mudar. Reconhece que a sua vida não está agradável a Deus. Reconhece que a sua pessoa não está agradando a Deus. Ela quer mudanças, mas ela não quer mudar. Ela continua agindo do mesmo jeito, tomando as mesmas decisões, tendo o mesmo comportamento e praticando os mesmos hábitos. Nesse caso, essa pessoa está como que andando em círculo. E nós sabemos que quem anda em círculo não sai do lugar. Então, gostaria que nós hoje nos identificássemos com Zaqueu. Afinal de contas, quem pode dizer assim, com razão, eu não preciso mudar em algum aspecto da minha vida? Ou a minha vida não precisa mudar em nenhum ponto, em nenhum sentido, em nenhum detalhe? Então, consideremos hoje, primeiramente, por que a vida de Zaqueu estava necessitando de mudanças, a vida dele e a pessoa dele. Primeiramente, porque Zaqueu morava na cidade errada. A Bíblia diz, versos 1 e 2, que ele morava na cidade de Jericó. Ouçam bem. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Esse homem morava em uma cidade chamada Jericó. E eu vou dizer que a vida dele precisava mudar, primeiramente porque ele morava na cidade errada, Jericó. E por que Jericó era a cidade errada para se viver, para se morar? É necessário entender que a cidade de Jericó é muito conhecida na história do Velho Testamento. No tempo de Josué, quando o povo de Deus havia atravessado o deserto e estava para conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, Deus ordenou que essa cidade fosse conquistada. É aquele famoso relato bíblico. Deus mandou que o povo da cidade, ou as hostes de Israel, circulasse a cidade 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, circulasse a cidade 7 vezes. E a ordem de Josué, o povo deveria gritar e tocar trombetas. E quando isso aconteceu, os muros de Jericó, que eram fortes, caíram como se fossem de papel ou de papelão. E Deus fez isso porque essa cidade era uma cidade iníqua, era uma cidade pecadora, era uma cidade pagã. Então Deus ordenou que a cidade fosse destruída e que todos os seus moradores fossem mortos, e até os animais. Nós lemos em Josué, capítulo 6, versículo 21, tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Alguém pode achar aqui que Deus foi impiedoso com essa cidade de Jericó do Velho Testamento. Afinal de contas, Deus mandou matar, passar o fio da espada, homens, mulheres, crianças, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Mas é preciso atentar para o comportamento do povo dessa cidade, de rebeldia contra Deus, de pecaminosidade, de paganismo.
Então Deus ordenou o juízo, a destruição sobre esta cidade. Mas Deus fez mais. Deus amaldiçoou esta cidade. Josué capítulo 6, versículo 17: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo o que houver nela, anátema ou maldita. Então essa cidade foi amaldiçoada por Deus, tida como maldita por Deus. E Deus fez algo mais ainda. Deus decretou que todo aquele que reconstruísse esta cidade também seria maldito. Josué 6 e 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Então Deus não apenas destruiu essa cidade, mandou matar os seus moradores e até os animais, como amaldiçoou esta cidade, e disse que aquele que a reconstruísse seria maldito, castigado, com a perda do seu primogênito e do seu filho mais novo, Jericó. Acontece que essa cidade foi reconstruída. E no Novo Testamento nós voltamos a ouvir falar desta cidade. E Zaqueu morava exatamente nesta cidade, uma cidade amaldiçoada por Deus. É por isso que eu digo que ele morava na cidade errada. Eu não estou propondo que você saia da sua cidade e vá morar em outra cidade, não. Mas a lição que nós aprendemos aqui é que, muito provavelmente, em nossas cidades haja idolatria, imoralidade, violência. E se nós não vamos mudar de cidade, a lição não é esta, mas a gente não pode seguir os pecados da nossa cidade. E a gente sabe que aqui no Brasil, de modo geral, as cidades se caracterizam por isso: idolatria, imoralidade e violência. Então nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença. Zaqueu precisava mudar porque morava na cidade errada. O segundo ponto que Zaqueu precisava mudar, porque ele escolheu a profissão errada. A Bíblia diz que este homem era um publicano ou cobrador de impostos. Versículo 2. É preciso atentar para o fato que naquele tempo a maioria dos cobradores de impostos eram corruptos, ladrões, exploradores. Eles não cobravam o imposto devido, eles cobravam valores a mais, explorando, extorquindo as pessoas. Por isso, naquele tempo, os publicanos ou cobradores de impostos tinham uma fama horrível. Eram conhecidos como uma classe mais baixa, uma classe de pessoas desonestas. Isso é tão sério que os escribas e fariseus criticaram Jesus, porque Jesus foi visto comendo com publicanos e cobradores de impostos. Então esse homem precisava mudar, porque ele escolheu a profissão errada. Uma classe de profissionais tida como de corruptos e de ladrões. A terceira razão por que Zaqueu precisava mudar, porque ele escolheu o lado errado. Entendam bem o contexto histórico daquele tempo. Naquele tempo, o Império Romano dominou praticamente o mundo inteiro. Subjugou todos os países, todas as nações, dominando-as, explorando-as, perseguindo-as,
matando os seus moradores, escravizando-os. E isso aconteceu com Israel. O Império Romano dominou Israel. Então o Império Romano era inimigo dos judeus, inimigo de Israel. E o que foi que fez Zaqueu? Zaqueu se tornou funcionário do Império Romano. Ele se tornou funcionário dos inimigos do seu povo. Então, de certo modo, Zaqueu era um traidor da pátria. Porque ele prestava serviço, porque de certo modo ele aliou-se aos subjugadores, aos dominadores do seu povo. Isso era um erro, digamos assim, um pecado, digamos assim, imperdoável. Aliou-se com os inimigos do seu povo, ele tornou-se traidor do seu povo, traidor da sua pátria. Por isso ele precisava mudar. Zaqueu também precisava mudar, porque ele escolheu a forma errada de sobreviver. Ele escolheu a maneira errada de ganhar o pão de cada dia. Se os publicanos e cobradores de impostos eram considerados como ladrões, extorquiam o povo, cobravam valores de impostos acima, Zaqueu estava dentre eles. Era um ladrão, era um corrupto. Ele escolheu a maneira errada de viver roubando. E a fama dele era conhecida, o povo de Jericó sabia. Verso 7, nós lemos assim: todos os que viram isto murmuravam que ele se hospedara com homem pecador. Ou seja, o povo de Jericó considerava Zaqueu um homem pecador. Ora, pecador todos nós somos, e todos eles eram. Mas aqui a relação era a relação a um pecado específico, ao pecado do roubo, ao pecado da ladroagem. E o próprio Zaqueu admitiu isso. O verso 8, ele disse a Jesus: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então esse homem precisava mudar, porque ele escolheu a maneira errada de viver, roubando as pessoas, extorquindo as pessoas, explorando as pessoas. Esse homem também precisava mudar, porque ele era odiado pelo seu povo. Pensem bem, ele era empregado dos inimigos do seu povo, um judeu servindo ao imperador romano. Ele extorquia o seu povo em nome do imperador romano. Você imagina como este homem era impopular, como ninguém gostava dele. Eu diria, este homem, ele era odiado pelo seu povo. E uma prova disso é que quando Jesus Cristo disse que iria se hospedar na casa dele, o povo de Jericó murmurou, verso 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Era um homem popular, mal visto, eu diria odiado pelo seu povo. Mas a principal razão pela qual Zaqueu precisava mudar, porque ele era um homem sem qualquer esperança de salvação. Vejam bem, ele era ladrão, além dos outros pecados que ele tem, que todo mundo tem. Ele era ladrão. E o que a Bíblia diz sobre os ladrões? Paulo diz, 1 Coríntios 6 e 8, que os ladrões não entrarão no reino de Deus.
Então, a principal razão, o principal motivo pelo qual Zaqueu precisava mudar, porque da maneira como ele estava vivendo, não restava para ele nenhuma esperança de salvação. Dentre todos os pecados que ele possuía e que todos nós possuímos, ele era um ladrão. E parece que roubar se tornou hoje, para muitos, um costume tão normal. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia diz que os ladrões não têm lugar no reino de Deus. É por isso que da maneira como este homem estava vivendo, não restava para ele qualquer esperança de salvação. Então, a gente pode resumir a história de Zaqueu assim. Este homem tinha um emprego muito importante. Ele não apenas era publicano, verso 2, mas ele era maioral ou chefe dos publicanos. Por isso que ele vendeu a própria alma ao imperador romano. Porque era uma profissão importante naquele tempo. Então ele possuía uma alta posição social. E a Bíblia, verso 2, enfatiza que ele era rico. É por isso que muita gente não se torna roubador, para ter posição social e ter muito dinheiro e ser rico. Esse homem tinha um emprego importante e era rico. Mas o relato indica que ele não era feliz. Ele não estava bem. Então esse homem precisava urgentemente de mudanças na sua vida social, moral e espiritual. É importante entender que esse homem tomou decisões que mudaram a sua vida. Talvez você reconheça que a sua vida espiritual precisa mudar. Talvez a sua vida social, moral. Talvez você reconheça que a maneira como você está vivendo, você não está agradando a Deus. Que da maneira como você está vivendo, não resta para você qualquer esperança de salvação. Então você precisa tomar decisões. Você precisa mudar o rumo da sua vida, colocar a sua vida nos eixos. E Zaqueu fez isso, ele tomou decisões. Quais foram as decisões que Zaqueu tomou? A primeira decisão, ele quis ver Jesus. Verso 3, procurava ver quem era Jesus. Eu acho interessante porque a Bíblia não diz que Zaqueu queria ser discípulo de Jesus, ou seguidor de Jesus, ou discípulo de Jesus, ou crente. Ele só queria ver. Ele só queria conhecer. Ele não queria compromisso. Ele não queria se comprometer. Ele não queria ser reconhecido como um seguidor de Cristo. Ele apenas queria ver. E muita gente é assim. Tem muita gente que quer ver Jesus de longe. Ela não quer se comprometer. Ela não quer obedecer. Ela não quer ser discípulo de Cristo, ser crente, ser cristão. Ela apenas quer ver. Lê a Bíblia só por simpatia. Quando puder, vai ao culto só por simpatia. Às vezes ela assiste a um sermão na TV ou na rede social só por simpatia. E eu quero dizer que apenas querer ver Jesus não é suficiente. Mas é um passo, é um primeiro passo. Quem sabe essa curiosidade não desperte em você o desejo de dar outro passo, que é servir a Cristo.
Primeira decisão que esse homem tomou, que não era suficiente, mas foi importante. Ele quis ver Jesus. A segunda decisão que Zaqueu tomou, ele não desistiu de ver Jesus, mesmo diante das dificuldades. É interessante porque a Bíblia descreve Zaqueu como um homem baixinho. Era baixinho ele. Era um baixote. E quando ele chegou no local onde Jesus iria passar, havia uma grande multidão de pessoas. Então eu imagino que ele chegou lá, procurou se meter entre as pessoas e não conseguiu. Provavelmente ele tentou ficar na ponta dos pés, mas ele era tão baixinho que mesmo ele ficando na ponta dos pés, continuava baixinho. Então era um empecilho, uma dificuldade para que ele visse Jesus. Olha, meus amados, quando qualquer pessoa quer ter um encontro com Jesus, mesmo que seja apenas querer ver Jesus, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar empecilhos. Às vezes a família é um empecilho. Alguém diz, eu quero ser crente, eu quero servir a Cristo, e os pais se opõem, os irmãos, a esposa, o esposo. Eu já ouvi testemunho de mulheres dizendo: pastor, o meu marido diz que se eu aceitar Jesus, ele me expulsa de casa. Como Jesus Cristo disse, muitas vezes os inimigos são de casa, são os da família. Outras vezes, os amigos. As pessoas temem o que os amigos vão dizer. Será que meus amigos vão continuar sendo meus amigos? Será que eles vão me aceitar se eu crer em Jesus Cristo como meu Senhor? Outras vezes são os vizinhos. Outras vezes são os colegas. Outras vezes são os conhecidos. Por trás de toda dificuldade em tirar alguém do ideal de ver Cristo, de se encontrar com Cristo, está Satanás. Satanás é o pai de todas essas barreiras, de todos esses empecilhos, porque ele não quer que você se encontre com Cristo. Ele não quer que a sua vida mude, ele não quer que você mude. Ele quer que você continue vivendo os mesmos pecados, o mesmo comportamento, os mesmos hábitos, justamente aqueles que não agradam a Deus. Mas o que foi que esse homem fez? Ele disse: eu quero ver Jesus. E quando surgiram as dificuldades, ele não desistiu. Aí teve uma ideia. Ele olhou ali em volta e ele viu uma árvore. A Bíblia chama de sicômoro ou figueira brava. Aí teve uma ideia: eu vou subir nesta árvore e aí eu verei Jesus. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Segunda decisão acertada desse homem para mudar a pessoa dele e a vida dele: ele não se rendeu ante as dificuldades. Terceira decisão acertada de Zaqueu: ele respondeu positivamente ao chamado de Jesus. Ele não queria se encontrar com Jesus. Ele não queria falar com Jesus. Ele não queria ter um encontro pessoal com Jesus. Ele nem pensou que seria visto por Jesus e que iria hospedar Jesus. Mas o encontro dele com Jesus foi surpreendente.
Primeiramente, Jesus chamou pelo nome. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Amados, Zaqueu imaginava que Jesus nem iria vê-lo. Eu acho que ele pensou assim: eu vou ficar aqui em cima desta árvore, vou me esconder dentre as folhagens, dentre os galhos, Jesus não me virá, mas eu o verei. Mas Jesus se dirigiu a ele, e não apenas se dirigiu a ele, Jesus o chamou pelo nome: Zaqueu. Esse homem era desprezado em Jericó, ninguém o amava, ninguém gostava dele. Mas Jesus o conhecia, seus pecados, sua traição, seu comportamento, que ele era rico, mas não era feliz, que ele precisava de mudança, que a sua vida precisava de mudança. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. E um dos atributos de Deus é a onisciência. A gente não pode se esconder de Deus. A gente não pode fugir da presença de Deus. Eu sei que existem pecados que a gente comete, que se a gente cometer, todo mundo ficará sabendo. Mas existem aqueles pecados do coração. E a gente diz: ninguém sabe que eu cometo esse pecado, porque é na mente, é no intelecto, é no coração, é no pensamento. Mas eu quero lhe dizer, Deus é onisciente. Como disse Davi: tu me sondas e me conheces. Nada na vida de Zaqueu era surpresa para Jesus. Jesus não apenas se dirigiu a ele, mas Jesus o chamou pelo nome, olhou para cima e disse: Zaqueu. Opa, como é que ele me conhece? De onde ele me conhece? Quem disse a ele que eu estou aqui? Não precisa, ele é Deus, ele é onisciente. A segunda coisa que Jesus Cristo fez, Jesus o chamou para si com urgência. Verso 5, Jesus Cristo disse a Zaqueu: desce depressa. Zaqueu, você quer me ver? Eu quero ter um encontro pessoal com você. Não é? Muita gente que lê a Bíblia, que defende os crentes, que defende a igreja, que defende o pastor, que vai para a igreja toda semana, mas ela diz: eu não vou ser crente, eu não quero ser crente, eu só quero ver, como Zaqueu. Jesus conhece a sua vida, Ele sabe o seu nome, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece os seus defeitos. E Ele não quer apenas que você o veja, Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você o sirva, que você o adore. Por isso ele olhou para cima, chamou Zaqueu pelo nome e disse: desce depressa. E disse mais. Ele disse, verso 5, porque me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu, desça daí, porque eu vou me hospedar na sua casa, eu quero ir para a sua casa. Você só quer me ver de longe, mas eu quero me hospedar na sua casa. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus queria ter intimidade com ele. Significa que Jesus Cristo queria ter intimidade com ele. Chamou-o pelo nome, chamou-o para perto de si, e hospedou-se na casa dele. Aí é a decisão acertada de Zaqueu. Verso 6. Ele desceu a toda pressa.
Jesus deu uma ordem a Zaqueu e Zaqueu obedeceu. Olha como ele obedeceu a ordem ao pé da letra. Jesus Cristo disse: desce depressa. A Bíblia diz: ele desceu a toda pressa. Para falar a verdade, eu acho que ele nem desceu, eu acho que ele pulou lá de cima. Você quer que a sua vida mude? Você quer que a sua pessoa mude? Você reconhece que não está feliz? Você sabe que da maneira como está, não está agradando a Deus e será condenado ao inferno? Você precisa ouvir isso. Jesus te chama. Jesus te convida. Assim como ele conhecia Zaqueu, compadeceu-se de Zaqueu e chamou Zaqueu, ele lhe conhece, ele se compadece de você e ele te chama. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele não apenas lhe conhece, mas ele te ama e quer ter um encontro pessoal com você. E qual vai ser a sua decisão? A decisão de Zaqueu foi a decisão acertada. Ele desceu a toda pressa e o recebeu. Foi a terceira decisão acertada que este homem tomou. Agora, aquelas decisões mudaram radicalmente a vida de Zaqueu e a pessoa de Zaqueu. Aquelas decisões mudaram radicalmente a vida de Zaqueu e a pessoa de Zaqueu. Notem as mudanças. Primeiramente, Zaqueu passou a ter uma vida de alegria. Verso 6: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Eu vim aqui para Lucrécia, conversando com a minha esposa, dizendo que todos nós estamos assim sujeitos à ansiedade nesses dias. E eu disse a ela: não é aquela ansiedade de dizer assim, está com medo de morrer, não é isso. É porque a gente precisa de outras pessoas. A gente não consegue viver só. Nós sentimos a falta dos amigos, dos conhecidos, dos irmãos da igreja, dos pais, dos irmãos biológicos. A gente sente falta. O ser humano gosta de se relacionar. Agora, coloque-se no lugar desse homem. Eu digo para vocês, esse homem vivia em constante isolamento social, porque ninguém gostava dele. Ele era ladrão, tinha uma má fama e todo mundo sabia. Nunca ele recebeu um convite de ninguém. Nunca ninguém se dirigiu a ele com amor. Agora imagine a alegria desse homem. Zaqueu, verso 6: desce depressa, pois me convém pousar na sua casa. Ele ficou tão feliz, ele ficou tão alegre, que eu imagino que ele nem desceu, ele pulou lá de cima e o recebeu com alegria. Você já parou para pensar? Quando essa pandemia passar e a gente puder abraçar as pessoas, a alegria que a gente vai sentir, a alegria que ele estava sentindo. A vida dele mudou porque ele passou a ter uma vida de alegria. É interessante porque ele era rico e bem empregado. A Bíblia diz isso. Mas em momento algum a Bíblia diz que ele era alegre. Alegre ele passou a ser agora.
A alegria, a vida dele mudou, ele passou a ser alegre. A segunda mudança na vida dele e na pessoa dele, a vida dele foi transformada. De um ladrão corrupto, explorador, ele se tornou um homem generoso e honesto. É importante atentar também para este fato. Ele explorava as pessoas, era desonesto, roubava as pessoas, era mau, ganancioso, mesquinho. O encontro dele com Jesus foi tão marcante, foi tão transformador, que ele se transformou em um homem generoso e honesto. Primeira coisa que ele fez, versículo 8: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Amados, esse homem tirava dos outros o que não era dele. Agora ele está dizendo: Senhor, eu vou dar aos pobres a metade do que eu tenho. Ele não está dizendo assim: eu vou dar 1 quilo de arroz, ou eu vou dar uma oferta à igreja, um dízimo à igreja. Não. Ele está dizendo: eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. Sabe o que é isso? Generosidade. Porque quando alguém tem um encontro com Jesus Cristo, a vida dele muda. Jesus perdoa o pecado, apaga os pecados, transforma o coração. Senhor, vou dar aos pobres a metade do que eu tenho. Sou generoso a partir de agora. Segunda mudança na vida dele que eu vejo aqui, ele se tornou um homem honesto. Versículo 8, a parte B, ele disse: e se em alguma coisa tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Senhor, eu roubei, eu extorqui, eu explorei, e eu quero devolver. Mas se eu roubei 10 reais de alguém, eu vou devolver 40. Se eu roubei 50, eu vou devolver 200. Se eu roubei 100, eu vou devolver 400. Eu vou devolver 4 vezes mais. Ele se tornou um homem honesto. Nós temos visto no Brasil muita corrupção. Não são todos, é bom que se diga. Mas nós temos visto muitas denúncias aí relacionadas à classe política, que não são só os políticos que são corruptos, não. Cada vez que você vai ao banco e você fura a fila, você está sendo corrupto. Cada vez que você engana, que você mente, você está sendo corrupto. Mas o que Jesus pode fazer? Jesus pode transformar um homem mesquinho em um homem generoso, um homem corrupto em um homem honesto. Sabem por quê? Porque a presença de Jesus, o encontro com Jesus é transformador, é restaurador. Paulo diz: se alguém está em Cristo, quer dizer, se alguém é crente, se alguém se encontra com Jesus, se alguém é perdoado por Jesus, se alguém passa a ter intimidade com Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez você diga assim: para mim não tem saída. Meus pecados são tão grandes que nem Deus me quer. Quer sim. Quer sim. Não há um pecado tão grande que Deus não possa perdoar.
Não há um pecado tão grande que o sangue de Jesus Cristo não possa purificar. E não há um pecador tão grande que não possa ser transformado. Quarta mudança que aconteceu com Zaqueu e na vida de Zaqueu. Zaqueu recebeu a salvação. Zaqueu recebeu a vida eterna. Versículo 9: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Corrupto, ladrão, pecador, impopular, desonesto, recebeu o convite de Jesus, aceitou o convite de Jesus. Jesus o perdoou, Jesus o purificou de toda a sua maldade, e agora Jesus Cristo está dizendo: hoje houve salvação nesta casa. É importante atentar para o tempo do verbo. Hoje houve, passado, ele já está salvo, porque eu perdoei, porque ele creu em mim, porque eu busquei, porque eu tive compaixão dele, porque eu morri por ele. Esse homem agora é salvo, é transformado, é um filho de Deus, é uma nova criatura. Isso não é maravilhoso? Mas é o que Jesus também pode fazer por você. A salvação não é pela igreja, não é pelo pastor, não é pelo padre. Zaqueu não foi salvo porque deu a metade do que tinha aos pobres, ou porque devolveu o que havia roubado. Ele fez isso porque já estava salvo. Essas ações dele de devolver aos pobres, de dar aos pobres a metade dos bens e devolver 4 vezes, não foi a causa da salvação, foram consequências da salvação. A mesma coisa Deus pode fazer com você. Jesus Cristo diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Jesus Cristo disse: eu lhe dou a vida eterna. João 10:28, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. 1 João capítulo 5, quem tem o Filho tem a vida. E Jesus Cristo está chamando todos. Ele chamou Zaqueu, ele chama você também. Ele diz, Mateus 11:28, vinde a mim todos, né? Porque tem sempre alguém dizendo assim: se ele me chamasse. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus amados, quem não precisa de mudança? Quem não precisa mudar alguma coisa no seu caráter e na sua vida? Você teria coragem de dizer assim: a minha vida é 100% aprovada por Deus? A minha conduta é 100% perfeita diante de Deus? Você teria coragem de dizer isso? Claro que não. Então não é só Zaqueu que precisava mudar. Eu digo a vocês, essa pandemia que Deus mandou ou permitiu, essa Covid-19 que está infectando milhões e matando milhares, tem um propósito na vida do mundo e na vida dos crentes. Seria soberbo de nossa parte dizer só o mundo precisa aprender com essa pandemia. O povo de Deus, a igreja do Senhor também precisa mudar. Porque nós andávamos muito distantes de Deus. Pessoas que pouco iam à igreja, que não evangelizavam, que não liam a Bíblia, que não oravam, que não davam um bom testemunho. Crentes que estavam querendo ver Jesus de longe apenas, não queriam ter compromisso.
Então eu que sou crente, você que é crente, a gente precisa admitir, há na minha vida, há na sua vida, há em nós pontos que precisam mudar. E Deus quer mudar, e Deus pode mudar. É o que ele diz lá no Velho Testamento. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 13 ao 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Não parece que Deus está falando para os crentes de hoje? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, os crentes, se humilharem, me buscarem, se converterem dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra não está doente? Então eu, como crente, preciso parar e pensar: Senhor, o que precisa mudar em mim? O que há em mim que não te apraz, que não te agrada? E você que não é crente ainda, você precisa mudar. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos a Deus. Se você não é crente ainda, não estou dizendo que você é ladrão como Zaqueu, não. Mas eu sei que há na sua vida os pecados, porque há na vida de todo mundo pecados. Você precisa também tomar decisões. Tem muita gente que diz: eu quero mudar, mas nunca muda. Estão andando em ciclo, andam e nada acontece, nada muda. Mas sabe o que é que o Senhor diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A vida de Zaqueu mudou, porque ele teve um encontro com Jesus Cristo. Quando Jesus olhou para cima e disse: desce depressa, ele desceu e o recebeu com alegria. Jesus também está te chamando, dizendo: vinde a mim, receba Jesus Cristo. Ele tem o poder de mudar a sua pessoa, de mudar a sua vida, de perdoar os seus pecados, de transformar o seu coração e de lhe dar a salvação. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Pai de amor, obrigado pela pregação da tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo exemplo deste homem. Obrigado pelo teu amor e pelo teu poder de transformar qualquer pecador. Nós que somos crentes, ó Pai, temos que confessar a Ti nossos pecados e Te buscarmos e nos humilharmos perante Ti, para que o Senhor tenha compaixão de nós e mude em nós aquilo que ainda não Te agrada, e que o Senhor sare a nossa terra e nos livre deste vírus. Aos que não são crentes ainda, ó Pai, que o Senhor leve a Tua palavra aos corações, transformando e salvando-os, como o Senhor fez com Zaqueu. Pai, é em nome de Jesus que eu oro e que eu peço. Amém.